No vídeo de hoje, a perpétua virgindade de Maria, uma das maiores heresias da Igreja Católica Romana. Sem dúvida, um dos maiores e mais valiosos dogmas da Igreja Católica Apostólica Romana, a perpétua virgindade de Maria. E já para ser bem objetivo e preciso aqui nesse vídeo, não, Maria não permaneceu virgem até a sua morte. O Novo Testamento deixa claro categoricamente afirmando que Maria e José tiveram relações sexuais após o nascimento do Messias, após o nascimento de Cristo. Isso é perceptível em vários textos nos Evangelhos. Vamos ao primeiro texto do nosso vídeo, que é Mateus capítulo 1, versículos 24 e 25. E despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Em várias traduções está aí, até que deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. A expressão enquanto ou até que, nesse texto aí, é a palavra grega heos, que é uma preposição. Essa preposição heos no texto grego que vocês estão vendo aí no Novo Testamento significa enquanto ou até que. É a extensão de tempo contínuo até chegar a certo ponto. Ou seja, o período sem relação sexual deixou até que Jesus nascesse. Isso é muito claro quando nós analisamos o original grego do Novo Testamento, ou seja, Maria e José não tiveram contato físico um com o outro até que, ou enquanto não cumpriu-se a profecia. Uma vez que cumprindo a profecia, Cristo nascendo da Virgem Maria, eles tiveram relações sexuais normalmente. Mas qual é o argumento católico a respeito desse texto? Vejamos os principais. Segundo alguns católicos romanos, a partícula negativa que vem antes do termo heos no texto grego aí do Novo Testamento modifica o significado da palavra enquanto aí no Evangelho de Mateus. Mas será que é isso mesmo dentro da própria exegese e estrutura exegética do texto grego? O que nos leva a entender que esse não é um argumento exegeticamente correto na leitura do Novo Testamento. Nós não encontramos isso nos melhores originais do Novo Testamento, nem muito menos na Septuaginta do Novo Testamento. Vamos, portanto, a mais alguns exemplos no Novo Testamento nesse sentido. Atos capítulo 23, versículo 12. O texto nos diz que os judeus eles não comeram até que Paulo fosse morto. Não está dizendo que eles ficaram sem comer para sempre, mas enquanto Paulo não fosse morto. Ou seja, o termo enquanto aí é o mesmo termo da palavra heos, ou seja, um significado que não é para sempre. Já nesse outro texto, em Mateus capítulo 17, versículo 9, os discípulos eles não deveriam contar a visão até que o Filho do Homem ressuscitasse. A palavra até que, aí também, é o mesmo termo heos, que aparece nos outros textos, mostrando que não é uma ação para sempre, é momentâneo. Ou seja, em várias passagens do Novo Testamento, cai por terra a ideia de que o termo heos, existe nele uma partícula negativa que vem antes do termo que mostra que é para sempre. Não há nenhum momento nas Escrituras onde esse termo grego aparece que leva a essa interpretação. Mas vamos a um outro argumento, dessa vez deixando de lado o católico leigo e vamos para o católico mais acadêmico, na academia, na teologia católica romana, o que eles defendem, o que eles usam como tese para defender a perpétua divindade, a perpétua virgindade de Maria. Acadêmicos católicos sempre gostam de usar a gramática de Mary Zerick com Mary Grosvenor em A Grammatical Analysis of the Novo Testament, publicado pela Biblical Institute Press em Roma em 1974. O grande erro do Zerick aqui nesse comentário é que em nenhum momento, quando você ler o Novo Testamento em seu estado original grego, você encontra auristos constativos mostrando que existe o fim de uma determinada ação. Eles cometem o erro da teoria dos verbos, porque ele acredita que os verbos indicam ação ao invés de aspecto. E é válido ressaltar que em nenhum momento nos textos do Novo Testamento você encontra auristos constativos, mostrando que o verbo não é uma ação que termina.
Muito pelo contrário, em vários outros textos do Novo Testamento mostra de forma clara que o Senhor Jesus, após ter nascido de Maria, após Maria dar à luz a Cristo, José teve relações sexuais com Maria normalmente e inclusive Jesus teve irmãos, que vai ser o segundo ponto que eu quero defender aqui com vocês. Eu não quero com esse vídeo que esse vídeo fique muito longo, extenso, até porque eu quero postá-lo nas redes sociais. Depois a gente vai fazer um estudo mais aprofundado no assunto. Mas vamos a mais um ponto. Eu quero mostrar que Maria ela teve outros filhos além de Jesus Cristo, que Jesus ele teve irmãos. Isso é perceptível quando nós lemos o Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 46 e 47. Vamos ler o texto na nossa linguagem, em português, e vamos ver o texto original também. Falava Jesus ainda à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Se observarmos atentamente as palavras gregas contidas no texto original, nós vamos ver que a palavra mãe é a palavra mater e a palavra irmãos é a palavra adelfo ou adelphoi no grego. A pragmática da linguagem mostra que o significado das palavras estão ligadas ao seu contexto. Ou seja, sempre que aparecer a palavra adelfo na mesma frase onde aparece a palavra mater ou palavra mãe traduzido, sempre vai mostrar que esses adelfos ou esses irmãos são filhos dessa mesma mãe que aparece na frase. A mesma coisa acontece em Marcos capítulo 3, versículos 31 e 32. A palavra mãe aí é a palavra mater e a palavra irmãos, a palavra adelfo ou adelphoi. Lucas capítulo 8, versículos 19 e 20, também a mesma coisa. A palavra mãe é mater, a palavra irmãos, adelfo, adelphoi. Ou seja, o texto é claro quanto a luz do sol, mostrando de forma explícita em todos os evangelhos que Maria teve outros filhos além de Cristo. Agora, como pode existir a virgindade perpétua de Maria? É simplesmente uma falácia. Agora vejamos o texto de Lucas em Atos dos Apóstolos, mais uma vez mostrando essa tese. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Não satisfeitos com o erro, muitos católicos olham para a palavra adelphoi, ou adelfos no grego, quando citam a palavra irmãos nesses textos, e tentam colocar como primos, fazendo uma junção meio maluca de aramaico com hebraico no Novo Testamento, que não se sustenta exegeticamente falando. Falando de termos gregos, antes de prosseguirmos com o nosso raciocínio teológico, permita-me indicar para você Lexos Gregos, esse Lexo Grego e o Lexo Grego de Leonida. É um maravilhoso material que vai te ajudar muito a decifrar todas essas palavras gregas do Novo Testamento e não cair em erros e heresias como essa heresia da virgindade perpétua de Maria. Agora vai uma para os defensores ferrenhos dos pais da igreja no período da patrística. Não havia uma unanimidade geral entre os pais da igreja concernente a esse dogma católico chamado a virgindade perpétua de Maria. Nós vamos ver vários pais da igreja e teólogos até o quarto século mais ou menos discordando dessas heresias, um discordando do outro e até brigando um com o outro com respeito a esse assunto. Tertuliano, Euvídio, Eugésipo, Eurômio de Cícico não criam nessas doutrinas ou nessas heresias, como por exemplo a heresia da virgindade perpétua de Maria. Já Irineu de Lyon e Orígenes acreditavam perfeitamente nessa ideia da virgindade perpétua de Maria. Já Tertuliano discutiu com o Jerônimo a respeito desse assunto, um escrevendo contra o outro e assim sucessivamente. Enfim, foi muitos anos de discussão, os pais da igreja não foram unânimes nesse assunto. Aliás, os pais da igreja não é a escritura. Os documentos, a patrística, só servem para endossar mais a história. Mas nós temos como fonte de revelação não a tradição, que está abaixo da escritura. A escritura está acima da tradição. Nós cremos no sola escritura. Mas enfim, pessoal, tem muitos argumentos, nós ficaríamos o dia inteiro. Se você chegou até aqui, por gentileza, me comente aqui embaixo. Eu cheguei até aqui. Se você aprendeu alguma coisa, se fez bem para você, compartilhe com seus amigos para que outras pessoas também possam conhecer a Bíblia e também a história. Deus abençoe você,
Um forte abraço.